Olá, gente, bem-vindos ao nosso canal. Graça e paz a todos aí. Você que não é inscrito, se inscreva em nosso canal, deixa o seu like e também seus comentários sobre o vídeo que nós iremos trazer hoje aqui, né? Sobre o tema que nós iremos trazer. Hoje eu vou aqui trazer uma história minha com a Bíblia de Estudo Pentecostal. Eu gosto de trazer sempre algumas histórias para poder mostrar para vocês como que eu conheci algumas obras, né? E qual a importância delas na minha caminhada cristã desde então, né? No ano de 1996, eu estava na Assembleia de Deus, o ano que eu, né, digamos assim, que eu entrei lá na Assembleia de Deus, né? Eu já tinha tido um contato com o Evangelho anos antes na primeira igreja batista, só que eu fiquei 4 anos assim afastado, sem igreja nenhuma. Quando eu voltei, fui para a Assembleia de Deus em uma outra cidade, uma história aí. E lá eu tive a felicidade de encontrar um pastor, já assim, um ancião, né, chamado Pastor Aguiar. Pastor Aguiar era um senhor já muito sábio, e ele dava muita atenção para os jovens. E eu ali com meus 15, 16 anos, né, sempre eu ia lá na casa dele, né, eu e outros jovens, toda noite praticamente, porque aqui é cidade pequena aqui no Maranhão e a gente tem esse costume, né, de andar nas casas das pessoas à noite, principalmente lá naquela época. A gente não tinha também internet, não tinha celular, então a gente tinha mais tempo para as visitas. E o pastor Aguiar gostava muito dessas visitas. Eu lembro que nós assim sentávamos lá na porta da casa dele, casa pastoral, né? E nós fazíamos uma roda, jovens, adultos, e ele ali no meio para conversar. E ali a gente falava de tudo, principalmente de Bíblia. Aí eu vou chegar num ponto importante na minha história, porque foi exatamente nessas visitas na casa do pastor Aguiar que, assim, muitas vezes eu ia sozinho lá. Por quê? Porque ele tinha algumas Bíblias e eu só tinha uma Bíblia comum, uma Bíblia sem ser de estudo nem nada. Naquele tempo era bem difícil você encontrar Bíblia de estudo, bem difícil mesmo, eram bem caras também. E ele tinha a Bíblia de Estudo Pentecostal, que era a Bíblia grande, né? Eu acho que dessa cor aqui, mais ou menos, assim, da capa vinho, capa dura. A Bíblia dele era uma Bíblia grande que ele tinha até. Ele ganhou, parece que foi um presente de aniversário da própria igreja. A própria igreja comprou e deu para ele essa Bíblia. Enfim, eu ia lá na casa dele, claro, para poder bater um papo com ele e tal, mas às vezes quando ele não estava lá, eu ia até lá na estante dele, pegava a Bíblia dele e ia estudar ela, ia lá estudar nela na mesa, né? Ficava lendo e eu ficava fascinado com aquela Bíblia, né? E aí, claro, hoje eu tenho uma, né? Eu tenho uma média, essa Bíblia aqui é uma média que eu ganhei da minha mãe, inclusive, né? E eu lembro que eu ficava fascinado, assim, olhando os índices que ela traz ali no começo, dos temas doutrinários, das ilustrações que ela tem ali no meio. Eu ficava, meu Deus, eu não sabia que tinha Bíblia com esses recursos. E eu ficava fascinado. Pô, um jovem, 15 anos, cara, 16 anos, né? Então, eu ia nos quadros de estudo, principalmente sobre escatologia. Eu gostava muito de estudar sobre o fim dos tempos, aí eu pegava aqueles quadros em Apocalipse, ficava lendo aqueles artigos. E quando ele estava em casa, né, no caso do pastor Aguiar, eu ia falar com ele bem pessoalmente, claro, minhas dúvidas que eu tinha sobre assuntos bíblicos. E ele, com toda a atenção do mundo, pegava a Bíblia pentecostal dele, e ele ia, no caso, abrir, né, nesses artigos, e nós ficávamos ali ouvindo ele falar sobre o fim dos tempos. E eu ficava olhando aquela Bíblia zona assim, meu Deus, eu tenho que ter uma Bíblia dessa, eu tenho que ter uma Bíblia dessa, eu tenho que ter uma Bíblia pentecostal. E sempre quando eu olho essa Bíblia, quando eu abro ela, principalmente porque a capa não é igual, né? Essa aqui é uma capa de couro, a Bíblia média. Mas quando eu olho dentro, quando eu olho, eu sinto uma nostalgia muito boa, porque eu lembro muito dele pegando,
nos mostrando esses diagramas, esses sinais que tem aqui dentro, né? Tipo, você tem um símbolozinho da uva, que é tema sobre os frutos do Espírito, parece. Você tem uma mãozinha assim, que quer dizer quando há uma cura divina, etc. Então ele ficava nos ensinando isso daqui. E aquilo me deixava muito impactado, entendeu? Tanto com a Bíblia, quanto com as explicações que ele nos dava. E isso é algo muito especial para mim, eu ter hoje essa Bíblia aqui. Porque eu tenho essa história muito boa com esse pastor. Eu acho que eu fiquei ali 2 anos com ele, aí ele faleceu. Ele teve um infarto e aí, infelizmente, foi um período assim que depois disso veio um outro pastor para a igreja lá na Assembleia, eu lembro. Mas aquela coisa não é a mesma coisa, né? Não é a mesma coisa. Os pastores são homens de Deus, tal. Mas igual a esse pastor lá naquela época, assim, para dar aquela atenção para os jovens como ele dava, eu nunca mais eu encontrei. Nunca mais encontrei, cara. E eu sinto que foi nesse período que o meu amor pela Bíblia, pela palavra, pelo estudo bíblico, ele começou. Foi exatamente por causa do pastor Aguiar, sabe? Por essa atenção que ele dava aos jovens. E ele dizia isso. Eu lembro que os cultos de jovens aqui eram sábado, e aí ele vinha da casa dele, né, que não é tão longe assim, e ele sentava no último banco da igreja para ouvir o culto, para ver, né, para poder ver como que a gente, no caso ali, pregava, cantava, como que o culto era ali, no caso, feito apenas pelos jovens. Porque ali tinha a mão dele ali também. Tinha um pouco dele ali, tinha um pouco das instruções dele, dos conselhos dele ali para aquele jovem. Inclusive os filhos dele, nessa época, um era líder de jovem, entendeu? O outro estava envolvido com música, então ele estava ali também no meio. E eu lembro, cara, que esse foi um tempo muito especial para mim, porque mesmo depois desse período, ali em 2000, eu caí, né, cheguei a me desviar, mas mesmo lá fora, eu olhava para a Bíblia e eu sentia aquela chama queimar em mim, sabe? A chama queimava, ou seja, de querer estudar aquela palavra. E sempre vinha à mente aqueles dias passados lá que eu tinha tido com esse pastor. Aquele tempo de qualidade que eu tinha tido com ele, e aquela sede ainda estava em mim. Estava em mim. E claro que depois disso eu volto para a casa do Senhor. Claro que isso já numa outra igreja, numa outra denominação, que é a igreja que eu estou até hoje, né? A Igreja Batista Renovada, né? Continuista. E o meu outro pastor também, mais jovem, esse pastor que eu conheci em 2001, no caso, pastor Magno. E o pastor Magno também, ele tinha um jeito diferente assim também de pregar, de ensinar, de expor a palavra e também uma forma também muito atenciosa para com todos, tanto jovens quanto adultos. Ele era uma pessoa, quer dizer, uma pessoa muito atenciosa até hoje. Claro, hoje ele não é mais o meu pastor, hoje ele mora em uma outra cidade, mas eu ainda mantenho contato com ele. E a gente trabalha muito ainda essa questão de compartilhar palavras. E isso é uma coisa que ele fez muito também comigo. E graças a Deus, porque eu tipo assim, tive como manter o desejo pelo estudo bíblico com esse outro pastor. Mas o meu primeiro pastor lá atrás, né, ele nunca saiu da minha lembrança, principalmente a Bíblia Pentecostal, porque foi um material que naquela época não era minha, eu via ela muito pouco, né, tinha pouco contato com ela, mas o pouco contato que eu tive com ela na casa dele fez com que o meu coração queimasse por desejo, não só pelo desejo de ter uma Bíblia pentecostal, não, mas também pelo desejo de ter uma intimidade maior com a palavra de Deus e com o Senhor. E aí foi o período que eu comprei a minha primeira Bíblia Thompson, que também era uma Bíblia que eu já tinha visto por ali, um irmão tinha uma, eu já tinha visto mais ou menos como é que era a Thompson. E quando foi para mim comprar a Bíblia, comprei a Thompson, né? Mas com aquela coisa, um dia eu vou ter uma pentecostal, um dia eu vou comprar uma pentecostal. O tempo passou
E minha mãe me presenteou com essa Bíblia aqui, tá? Uma Bíblia que eu, como eu falei, eu tenho muito carinho porque eu tenho uma história com ela, tá certo? Então essa era a minha história com a Bíblia Pentecostal. Espero que você tenha gostado. Inscreva-se no nosso canal, você que não é inscrito, e compartilhe os nossos vídeos para que mais pessoas venham ter acesso ao nosso conteúdo. Deus abençoe.